Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa: para o arrebatamento vai haver sinal ou não? E os 144 mil, quem são eles? Será que eles morrem dentro da grande tribulação? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos juvenis, que tem por tema um estudo panorâmico de Apocalipse. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. E você que está chegando aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui semanalmente nós postamos as lições na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então já vem fazer parte da família e vamos estar aqui semanalmente estudando a palavra de Deus. Dito isso, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje ela tem a data de 28 de julho de 2024. O seu tema é as bem-aventuranças do Apocalipse. Temos aqui uma série de textos que será usado como base aqui nesta lição, e são os textos que estão em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, capítulo 14, versículo de número 13, capítulo 16, versículo de número 15, capítulo 19, versículo de número 9, capítulo 20 e versículo de número 6, capítulo 22 e versículos de número 7 e de número 14. Dentro desta leitura aqui vão estar as bem-aventuranças. Amém? Então, é sobre isso que nós estaremos estudando nesta lição. E aqui na nossa introdução temos o seguinte, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Sobre essas três categorias aqui, a gente vamos discorrer bastante dentro da nossa lição, que são aqueles que lê a palavra, os que ouvem a palavra e os que guardam a palavra. Então essas três categorias será abordada dentro dessas bem-aventuranças do Apocalipse. Então prepara aí papel e caneta e já vamos de maneira bem objetiva para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. Amém? E você também, ó, que está vendo aí este slide que estamos usando aqui, todo vídeo que postamos deixamos na descrição, tá bom? Tanto o slide como o PDF. A irmã pode estar clicando lá e baixando para usar aí na sua EBD. Se tiver alguma dificuldade para estar baixando tanto o slide como o PDF, ao final desta pré-aula eu vou deixar as minhas redes sociais e aí o irmão e a irmã podem nos chamar lá e será o maior prazer estar ali atendendo, tá? Lembrando que aqui a gente não pede um centavo, tá? É tudo de graça. A única coisa que a gente pede aqui é que você se inscreva no canal e ative o sininho e dê um joinha e seja um canal de bênção em nossas vidas. Então, dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Neste tópico, que é único, ele não tem subtópico, é só um tópico logo de início. Então aqui neste tópico nós vamos ter o seguinte, ó, um livro de boas notícias. E dentro deste tópico vamos falar dessa boa notícia, porque o Apocalipse é uma boa notícia. O Apocalipse para o crente é um livro que a gente tem que ler e se encher de esperança e de alegria. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra Apocalipse, ela ficou associada ao termo de tragédia. Quando alguém ouve a palavra Apocalipse, já pensa logo só nas tragédias, pensa no pior e muitos ficam com medo. Mas a palavra Apocalipse significa a revelação das coisas
que irão acontecer no fim dos tempos. E nos finais dos tempos vai acontecer coisas boas e coisas ruins. O problema é que as pessoas só focam nas coisas ruins que vão acontecer e se esquece de estudar o Apocalipse, vendo tantas e tantas promessas que tem para a vida daquele que vencer, daquele que chegar até o fim. Tem é bênção e não é poucas. Então, qual que é o aprendizado prático logo de cara aqui que a gente já tem? Que é o seguinte, ó, que nós não devemos focar nas lutas que nos cercam no nosso dia a dia, porque temos que aguardar um futuro glorioso e cheio de esperança. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, assim como as pessoas no Apocalipse focam muito nas tragédias que vão acontecer, esquece de focar nas bênçãos que estão contidas no livro, aqui fica o aprendizado para a gente não focar na nossa leve e momentânea tribulação, nas lutas que nos cercam, mas focar na promessa daquele que é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Amém? Então aqui ainda dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que a palavra bem-aventurados, que é usado aqui, é a palavra grega chamada makairos. Esta palavra makairos, o significado dela quer dizer assim, mais do que feliz, porque existe um teto para a felicidade, segundo a visão humana. A visão humana diz que se você conquistar tal coisa, se você chegar a determinado nível, você vai ser feliz naquele nível que chegou. Mas muitas pessoas chegam nesse nível e vê que é ilusão, que a felicidade não está na aquisição, na conquista de coisas. Falta ali alguma coisa. Então Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele usa essa palavra makairos, quando ele traz o sermão do monte ali, que ele vai dizendo bem-aventurados. Ele está dizendo mais do que felizes. Agora ali se torna o que? O que dizem os eruditos, o paradoxo da felicidade. Por quê? Feliz é aquele que é pobre. Rico é aquele que não tem nada. E alegre é aquele que chora. Veja que é totalmente ao contrário. O reino de Deus é totalmente ao contrário desta vida. E por que Jesus falou que era feliz? Porque a esperança que nós vamos estar estudando aqui é da gente morar eternamente com Deus no céu. Quer esperança maior que essa? Quer promessa maior que essa? Quer riqueza maior que essa? Não há nada que possa se comparar com a grandeza de ir para o céu, morar com Deus. Então, por isso que nós somos mais do que felizes. O mundo diz que tem que ser rico, que tem que conquistar muita coisa para ser feliz. A gente não necessariamente precisa disso. O fato de Jesus ter nos dado a salvação, abrido a porta do céu para nós, já é o motivo da nossa maior alegria. Amém, meus irmãos? Então já chegamos ao final deste primeiro tópico. Nós já vamos de maneira objetiva para o nosso segundo tópico e o seu primeiro subtópico. Mais uma vez, vou até sair da frente para o irmão e irmã ver a transição do slide, aqui é slide totalmente profissional, que vai abrilhantar demais a tua EBD, tá bom? Se você não tiver um projetor para estar reproduzindo ele na sua igreja, você pode fazer como estou fazendo aqui, ó, usando uma televisão. Não tem uma televisão na igreja? Leva um notebook. Ah, não tem um notebook? Vou te contar o que uma irmã, ela me contou de testemunho que ela faz. Ela imprime esses slides e lá ela tem um quadro que ela usa na sua EBD e ela vai colando esses papéis e discutindo ali com os alunos em sala de aula. Eu achei isso sensacional. Então fica aí a dica, fica aí para você também usar da sua criatividade na sua EBD. Dito tudo isso, o slide e o PDF vai estar na descrição do vídeo. Se não conseguir baixar, ao final vou deixar as minhas redes sociais. É só chamar lá que nós vamos estar de maneira objetiva, te ajudando, te fornecendo qualquer material que esteja disponível, tudo de graça para você, tá bom? Então chame lá
que a gente vai contribuir sem lhe pedir um centavo por isso. Repito mais uma vez, o que a gente só pede aqui é o quê? Que você se inscreva no canal e dê um joinha. Enfim, vamos parar de enrolação e vamos já para o nosso próximo subtópico. Dentro do nosso segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, as bem-aventuranças. E o primeiro subtópico, o tópico 2.1, é os que guardam as profecias. O que a gente vai ter dentro deste subtópico aqui? Dentro desse subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que medita e aquele que pratica a palavra de Deus. E anote uma referência que eu vou estar passando aqui que ajuda a entender melhor essa questão, é Esdras, capítulo 7, versículo de número 10, que lá diz que Esdras, ele buscou a lei do Senhor, depois ele viveu a lei do Senhor e depois ele ensinou a lei do Senhor. E linkando essa questão de Esdras com Apocalipse aqui, que bem-aventurado aquele que lê, que medita e pratica, faz todo sentido. Por quê? Porque na questão de ler, foi o que Esdras fez. Ele buscou como? Lendo, estudando a palavra do Senhor, buscou conhecimento. E logo na sequência, ele começou a viver aquilo que ele estudou, que isso é muito importante na vida daquele que vai ensinar. Ele tem que aprender e aplicar na vida dele, tem que viver aquilo que ele está ensinando. E ao viver, ele se encaixa aqui no meditar de Apocalipse. Por quê? Porque se eu medito na palavra de Deus, logo a palavra de Deus é que vai dar rumo à minha vida. Tem até uma frase de um filósofo que cabe aqui neste assunto, que é a frase de René Descartes, que ele disse que penso e logo existo. Então, quando eu fico meditando na palavra de Deus, a palavra de Deus traz todo sentido para a minha existência. E aí, depois desta fase, a gente vai chegar na fase que é prática, a fase que é praticar a palavra de Deus. E aí foi o que Esdras fez, o que? Começou a ensinar. É isso mesmo, a gente praticar a palavra de Deus, a gente está de uma certa forma ensinando. Por quê? Porque o mundo, o ímpio, ele não tem uma Bíblia em casa para fazer o devocional que nem todo crente faz. Eu sei que nem todos fazem, mas a maioria dos crentes fazem um devocional. Tem uma Bíblia e faz um devocional. O ímpio, ele não tem essa Bíblia. Então, qual é a Bíblia que o ímpio vai ler? A Bíblia que o ímpio vai ler são a minha e a tua vida. Ele vai observar os nossos passos, a nossa prática. E a gente praticando a palavra, a gente está ensinando, pregando o evangelho. Tem uma frase também de um famoso pregador que ele diz o seguinte, ó, pregue sempre o evangelho. E se for preciso, use as palavras. Amém? Então, aqui dentro deste subtópico ainda, nós vamos ter bem-aventurado aquele que guarda a palavra. Anote essa referência, Salmo 119, versículo 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra no coração para melhorar, para ser um melhor cristão, para não pecar contra o Senhor. Né? E aqui dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte aqui ainda, ó, que o contexto que o Apocalipse, que esta revelação foi escrita por João, ela está falando dos santos que vai acontecer lá na grande tribulação. Mas, anote essa referência também, Paulo, ele também disse lá em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4,
que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Olha o que diz aqui, ó. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo foi escrito para nos ensinar e para trazer esperança. Apocalipse não é diferente. Apocalipse foi escrito para nos ensinar e para trazer esperança. Amém? Então já chegamos ao final deste primeiro subtópico. Do segundo tópico, já vamos de maneira objetiva caminhar para o nosso tópico 2.2. Olha aí o slide, que show. Muito bem. Aqui dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte, ó. Os que morrem no Senhor. Aqui vamos falar um pouco da morte na vida do crente. Tem que ser uma esperança que, se a gente precisar passar por isso, que o Senhor naquele grande dia vai nos ressuscitar. Essa é a esperança do cristão. E o que nós vamos ter aqui dentro deste subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O fato de sermos informados sobre o futuro é para nos encorajar e para nos alegrar, porque o crente ele não pode viver temeroso com o futuro e com a morte. Era o que os tessalonicenses estavam passando, eles estavam em crise por causa da morte. E Paulo, escrevendo para eles, Paulo trouxe ali um consolo para os irmãos de Tessalônica. Olha só, anote essa referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Olha o que Paulo diz para os irmãos para consolar eles que estavam preocupados com a morte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os irmãos estavam preocupados com a morte, aqueles que morreram sem ver o arrebatamento da igreja. Eles estavam achando que tinha acabado para eles, mas Paulo traz essa mensagem aqui para dizer, ó, tem que ter, para essa esperança estar pulsando no coração de vocês. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, está aqui uma palavra de esperança para aqueles que conhecem quem já dorme no Senhor. Você sabe que um dia vamos nos encontrar. Essa é a esperança do crente, porque se não acreditarmos nisso, é em vão. Paulo diz que é em vão a pregação do Evangelho, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele trará aqueles que estão nele também. Amém? Outra passagem que vai ajudar bastante aqui no entendimento é 1 de João, capítulo de número 4, 1 de João, capítulo de número 4 e versículo de número 15 a 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor concernente a este assunto. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o
temor tem consigo a pena e que teme não é perfeito em amor. Então, o amor que Deus tem para conosco, ele vai nos, naquele grande dia, ressuscitar aqueles que passarem pela morte, e assim estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele nos amou. É por causa deste amor que lança fora todo medo. Então não fique com medo, meu irmão, minha irmã. Fique cheio de esperança. Deus te ama, e por este amor que Ele vai te levar para morar no céu. Quer passe pela morte ou não, a gente estaremos lá no céu com o Senhor. Amém? Mas pontuar aqui também que o crente também é de carne e osso. Alguém que diz, eu não tenho medo da morte, é meio estranho, né? Porque a morte, o cristão, ele tem medo ali, mais é da dor física. Porque eu tenho certeza, se Deus falasse assim, vou te levar para o céu, vou te trazer aqui para o céu, você vai dormir e quando você acordar você já vai estar aqui, você não vai sentir dor. Tenho certeza que todo mundo queria ir para o céu na mesma da hora. Mas como eu brinco às vezes na igreja que eu estou por dirigente, eu falo assim, irmãos, quem quer ir para o céu, quem quer ver Jesus? Claro, todo mundo levanta a mão. E se ele falasse agora, eu vou te levar, mas aí você vai ter que passar agora por um infarto fulminante. Ou então Deus vai cortar o ar e você vai morrer aí sufocado. Tem uns até que dizem, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Tenho medo da dor da morte. Então, isso me fez lembrar até de um crente que ele, certa feita, disse que ele não tinha medo da morte. E estávamos fazendo uma viagem da Bahia para São Paulo. E o irmão que estava dirigindo, ele acabou meio que cochilando e entrou ali no acostamento, e na pista não tinha aquela parte de acostamento, já era um matagal. E esse homem entrou ali, começou o carro rodopiar, e aí esse irmão gritou, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Aí depois eu até comentei com ele, o senhor falou que não tinha medo e gritou, porque na hora toma um susto. Mas a gente sabe que quando aperta, na hora da dor mesmo, a pessoa fica temerosa. Mas passado tudo isso, a nossa esperança está em ir para o céu. Se tiver que enfrentar a morte, que Jesus nos dê a graça da gente enfrentar. Amém? Então a morte para o cristão é um descanso. Note essa referência aqui também, Apocalipse, capítulo de número 14 e versículo de número 13. Apocalipse 14 e versículo de número 13. Olha só o que diz, a morte para o crente é um descanso. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então o crente vai descansar da sua obra e as suas obras, seu serviço prestado para o reino lhe segue, para ele no tribunal de Cristo receber o seu galardão. Amém, queridos? Então já chegamos ao final do tópico 2, do subtópico 2.2. Vamos agora para o tópico 2.3. Olha aí a transição de slide. Beber uma aguinha enquanto isso. Vai estar na descrição, tá bom? Aqui dentro deste subtópico, sem esquecer de lhe pedir, ore pela minha vida, tá? Para que Deus continue me dando graça e conhecimento para a gente estar estudando aqui. E não se esqueça também, não, se inscreva aí, dê um joinha. Você já se inscreveu? Não? Então se inscreva aí agora. Faça isso, crente. Ajude seu irmão, ajude a gente a crescer, porque a gente crescendo aqui, cada vez mais a gente vai trabalhar com excelência para lhe atender. Então, dê o joinha também. Fez tudo isso? Pronto. Então, vamos para o nosso subtópico 2.3, que diz, os que guardam as suas vestes. Dentro deste subtópico aqui, o que nós vamos ter? Aqui nós vamos ter sobre a volta de Jesus. Nós vamos falar sobre
o arrebatamento e aqueles que guardam as suas vestes. Que a volta de Jesus no arrebatamento será de surpresa e não haverá sinais. Aqui a gente já dá logo a resposta da primeira pergunta, que o arrebatamento, ele vai ter sinal? Não haverá sinal para o arrebatamento. O arrebatamento será repentino. Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39, anote essa referência. Mateus, capítulo 24, e do versículo 37 ao versículo 39. Olha só o que diz. 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, o Senhor Jesus falando, tá? Assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que a gente vai entender aqui? Nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comia, bebia e dava-se em casamento. Ou seja, as coisas acontecendo normal aqui na Terra. Tudo dentro da normalidade. Nada de extraordinário. E de repente, veio Noé, entrou na arca. Ali representa o arrebatamento. Noé foi tirado da hora em que haveria a grande tribulação. Isso está uma promessa lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Anote também que porque guardaste a palavra, eu te livrarei da hora que há de vir para testar os moradores da terra. Noé, quando ele é colocado dentro da arca, representa o arrebatamento. É tirado daquele momento que vai vir o dilúvio. E quando ele é colocado na arca, ninguém viu, ninguém percebeu. E aí o dilúvio chegou. E quando o dilúvio chegou, aí foi que todo mundo começou a entrar em desespero. Assim será na vinda do Senhor Jesus. É o que nem agora. Ela pode vir, o Senhor Jesus pode vir agora. A vida não está normal na terra, não está tudo acontecendo dentro da normalidade. Aí a igreja é tirada, aí começa a grande tribulação aqui. E aí o mundo vai entrar em desespero, assim como o povo no dilúvio entrou em desespero. Veja que o texto diz que eles não perceberam até que chegou o dilúvio. Então, eles só vão perceber quando a igreja for tirada e se iniciar a grande tribulação. Que a igreja saiu da terra, já inicia a grande tribulação, porque aí vai começar um caos terrível aqui na terra, de tanta gente que sumiu, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, não haverá sinal para o arrebatamento. E quando a Bíblia fala de sinal, fique e vigiai, porque quando o Filho do Homem vier, haverá sinais, rumores de guerra, nação contra nação, tem tudo isso na Bíblia, verdadeiramente. Mas isso é para o judeu. Os sinais da vinda de Cristo é para os judeus, que é o quê? A segunda vinda de Cristo, que é a vinda gloriosa, quando Cristo vem e desce aqui na terra, lá no Monte das Oliveiras, que o monte vai rachar no meio e Israel vai estar ali encurralado por todas as nações, e Jesus vem com poder e grande glória para socorrer Israel. Então, os sinais será para esta vinda. O que tem de sinais que a gente vê hoje é só o princípio das dores, porque lá na grande tribulação esses sinais vão ser terríveis, vai ser terríveis. Isso acontece o quê? Na abertura dos selos, ali no capítulo 6 de Apocalipse. Quando é aberto os selos, aí começam a vir 4 cavaleiros para a terra. Primeiro vem um cavalo branco, depois vem um cavalo vermelho, depois vem um cavalo preto, e aí vem um cavalo amarelo, que todos aqui são terríveis, a começar pelo primeiro, que representa o anticristo. Enfim, o último aqui, que é o amarelo, é o pior de todos. Por quê? Porque quando ele vem, é a hora que começa na terra guerra, fome, peste, doença, terrível, coisas terríveis. A Bíblia diz que 1/4 parte da humanidade será dizimada, será morta por este
cavaleiro da morte. Diz que o inferno e a morte vai seguir para a terra junto com ele. Você imagina aí o estrago que não vai acontecer. Essa guerra será uma guerra terrível. A fome, a peste e as doenças. A Bíblia diz que os corpos das pessoas vão se podrificar ao ponto de alguns vai cair a língua de tão podre que os corpos vai estar, e a pessoa não vai morrer porque a morte vai estar presa ali por 5 meses presa, e aí vai se decompor as pessoas, será algo terrível. Então estes sinais que vai estar acontecendo, que são terríveis, o povo judeu vai ver tudo isso acontecendo, e aí eles vão se conscientizar e dizer, não, o nosso Messias agora está vindo. Por isso que o judeu não aceitou Jesus, porque ele queria esse Jesus que vai vir na segunda vinda, que é o Jesus que vai vir para tirar todo o poder, todo o governo humano e implantar o governo de Deus, sentando na cadeira de Davi em Israel. Então, estes sinais é para eles. E aí, o que a gente pode aprender então aqui com esses sinais? Se a gente está vendo muitos sinais acontecendo de coisas que vai ser na grande tribulação, então significa dizer que o arrebatamento está por um fio. Então, se prepare, cuide das vestes, o que guarda as suas vestes limpas vai poder entrar nas bodas para cear com o Senhor. Então, é momento da gente vigiar e tomar cuidado para a gente não ficar de fora, irmãos. Que a gente possa se achar preparados para o arrebatamento da igreja. Amém? E aqui dentro desse subtópico, para finalizar ele, nós vamos ter o seguinte, que as vestes representam as nossas obras de justiça. Anote mais uma referência aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19, e o versículo é do 7 ao 9. Apocalipse 19, versículo do 7 ao 9, olha o que diz, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Veja aqui o linho que as vestes representa a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora vá em Apocalipse capítulo 22 e versículo de número 12. Olha só, para agregar aqui nesse entendimento, diz o seguinte, ó, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, que possamos estar preparados com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para quando a trombeta soar, a gente subir para a glória de Deus. Amém, queridos? Então chegamos ao final do nosso segundo subtópico. Agora vamos para o nosso terceiro subtópico. Olha só que slide totalmente profissional. E se você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, e está colhendo algum subsídio, que está colaborando para você melhor preparar a tua aula, ajude seu irmão também, se inscreva aqui, ative o sininho aqui, toda semana a gente está postando aqui a videoaula, slide, PDF, outros esboços de estudos bíblicos que a gente compartilhamos via WhatsApp. Então, se você deseja receber, chame a gente no final. Vou estar deixando as minhas redes sociais e aqui na descrição vai estar o slide e o PDF aqui desta pré-aula, tá bom? Então, dito isso, vamos para o nosso próximo tópico, que estará aqui, ó, as bem-aventuranças, o tópico 2.4, na verdade, a gente não vai para o terceiro ainda não, a gente ainda está no 2.4, que é os chamados à ceia do Senhor. E aqui dentro da ceia do Senhor nós vamos ter o seguinte, queridos. Acontece o arrebatamento da igreja
Aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, daquilo que pontuamos um pouquinho ali, os cavaleiros, os selos sendo abertos, as taças sendo derramadas, as trombetas sendo tocadas e um negócio terrível acontecendo aqui na terra. Mas enquanto a terra vai estar sofrendo tudo isso, a igreja vai estar no céu com o Senhor Jesus. Aí ele passa por dois cronogramas lá no céu. O primeiro é o tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados não para a condenação, tá? A igreja vai ser julgada para receber o galardão pelas obras que fez aqui. Então cada um será julgado para receber o seu galardão. E depois disso, iremos cear com o Senhor para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Amém? Então é isso que nós vamos ter na questão da chamada à ceia do Senhor. Então, finalizamos agora o nosso segundo tópico e vamos agora para o nosso terceiro tópico, que é um tópico igual ao tópico 1, que é tópico único, não tem subtópico nele. E aqui dentro desse tópico que diz: felizes os que não experimentarão a segunda morte. Mais uma vez o tema morte é trazido aqui, mas aqui é num termo bom, apesar que a segunda morte representa o lago de fogo. Eu coloquei aqui essa imagem ilustrativa. A segunda morte significa o lago de fogo, que é onde as pessoas ímpias serão jogadas, serão separadas eternamente de Deus, que é aquele que é o doador da vida. A vida emana de Deus, então separar alguém de Deus significa dizer a segunda morte é lago de fogo. Segunda morte é ser lançado no lago de fogo, tá bom? Então os ímpios serão lançados neste lago de fogo. E para entender melhor que esta segunda morte está falando do lago de fogo, eu separei alguns versículos aqui. Faça anotação deles que vai ajudar melhor no entendimento. Ó. Apocalipse, estão todos dentro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, aquele que vencer não vai sofrer esse dano. Glória a Deus. Então, essa é mais uma das promessas do Apocalipse, tá vendo? O Apocalipse não é trágico como muita gente pensa. Tá aqui, ó, uma promessa que não seremos lançados no lago de fogo, porque nós vamos vencer, porque nós somos bons, não, porque o Cordeiro de Deus nos resgatou. Por crer no Cordeiro, nós seremos salvos. Anote a segunda referência, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 6. Olha que bem-aventurança, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha aí mais uma promessa, crente. Apocalipse está cheio de promessa. Não tem porquê, como alguns, tem pessoas que têm medo do Apocalipse. Você sabia que tem crente que tem medo do Apocalipse? O Apocalipse é um livro tão maravilhoso, cheio de promessa. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Capítulo 21 e versículo de número 8. Mas quanto os tímidos e os incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Está aqui a comprovação que a segunda morte é o lago de fogo. Mas só vai, ó, você viu a listinha aqui. Eu sei que você não faz parte disso. Você é sacerdote do Senhor. Você é um povo adquirido, lavado e remido no sangue de Jesus. Glória a Deus. E para finalizar, Apocalipse capítulo 20, do versículo 14 ao 15. Olha só o que vai acontecer no final, quando acontecer o grande trono branco do Senhor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, só vai para o lago de fogo quem não tem o nome escrito no livro da vida.
Então dê glória a Deus, meu irmão. Agradeça a Deus. E creia que o seu nome está escrito lá, tá? Que seu nome está escrito no livro da vida. Aqui para finalizar este tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que já vamos responder também as perguntas que fizemos lá referente aos 144 mil, que é o seguinte, os 144 mil não morrem na grande tribulação, eles continuam vivinho da Silva intactos, tá? Porque eles são selados para não sofrer dano. Então eles passam toda a grande tribulação sem sofrer o dano. Anote duas referências aqui que vai clarear esse assunto, ok? Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 ao 8, e Apocalipse versículo 14 e versículo de número 4. Vai ajudar a clarear essa questão que eles não morrem na grande tribulação, e vai trazer também a outra resposta, que é quem são eles. Na primeira parte aqui, no capítulo 7, do 4 ao 8, vai trazer que eles são 12 mil de cada tribo dos judeus. Então, somando-se tudo isso, vai dar os 144 mil. E aí eles estão vivinhos ali, são selados, e no Apocalipse 14, 4, eles continuam vivos e junto com Jesus. Então, já chegamos ao final deste tópico único. Vamos para o nosso último tópico agora, que é o tópico de número 4. Meus irmãos, minhas irmãs, se esta videoaula está sendo uma bênção na tua vida, seja uma bênção também na nossa vida, nos ajude, se inscreva e dê um joinha. Amém? Aqui dentro deste tópico 4, nós vamos ter o seguinte, ó, felizes os que se santificam, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mais uma vez, teremos o assunto vestes aqui. E o que nós temos dentro deste tópico? Aqui nós temos o seguinte, ó. Ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro é acreditar e receber Jesus como Salvador, certo? Por quê? Porque ele próprio contou uma parábola referente a essas vestes e a receber ele para poder participar da ceia das bodas do Cordeiro, tá? Como é que está isso? Mateus capítulo de número 22, depois você leia lá todo o capítulo. Jesus ele conta ali uma parábola de como que é o reino de Deus, que um rei mandou convidar pessoas para as bodas do casamento do seu filho, mas muitos preferiram, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo outro, não quis dar ligança para o que o rei falou. E aí o rei mandou os seus servos vir, teve alguns que foram lá e mataram os seus servos. E aí o rei se encolerizou e falou assim, ó, vai lá, acaba com tudo com aquela cidade, taca fogo lá e chame outros, eles não são dignos, chame outros, chame o que você achar de aleijado, de pessoas ruins que não prestam, e pode trazer para as bodas. E aí as bodas se encheu de maneira bem rápida aqui e objetiva. Isso representa a salvação que Deus decidiu trazer para a humanidade, e era através do judeu, só que eles rejeitaram, mataram os profetas, mataram Jesus, mataram João Batista, enfim. E aí Deus pegou e mandou pregar o evangelho para os gentios, e graças a Deus por isso que nós fomos alcançados por esta graça. E aí Israel sofreu a ira de Deus com cativeiro, quando Israel acabou de ser nação, e depois de um certo tempo voltou a ser nação de novo. E ainda haverá o dia da angústia de Jacó, que será o dia da grande tribulação. Então está tudo representado aqui. E só participou das bodas do Cordeiro aquele que estava em vestes intactas, limpinhas e branquinhas. Tem até um cidadão que está lá no meio com as vestes que não eram as vestes brancas, e aí o rei mandou tirar ele, jogar ele nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Então essa parábola representa bem essa questão aqui, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque é o Cordeiro que faz toda a justiça. Este homem aqui representa alguém que quer fazer a justiça própria, mas a sua justiça própria é trapo de imundícia. Só Jesus é que pode nos purificar. Então, ninguém pode se salvar, só Ele pode nos salvar. É só Ele que tem um sangue
precioso e maravilhoso que nos purifica de todo pecado. Amém? Então já chegamos de maneira objetiva ao final deste subtópico. Vamos para o subtópico 4.2, que significa o acesso à árvore da vida. E aqui dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte: a árvore da vida era a que estava no meio do jardim. Você sabia disso? Porque tem pessoas que dizem que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Anote essa referência em Gênesis, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Vai nos ajudar no entendimento dessa questão aqui, ó. E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja que a árvore que estava no meio era a árvore da vida, e a árvore do conhecimento estava ao próximo, então estava no caminho. A verdade é essa: a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no caminho entre a árvore da vida e o homem. Então, se o homem passa pela árvore do conhecimento do bem e do mal e come o fruto da árvore da vida, ele tinha passado no teste. Mas como ele não passou no teste, aí Deus, com graça e misericórdia, foi lá e tirou essa árvore do jardim. Por quê? Porque se Deus deixa essa árvore no jardim, o homem ia viver para sempre em pecado, porque ele ia ser eterno em pecado. Deus até fala isso no Gênesis 3, verso 22. Olha só o que o Senhor fala. Então disse o Senhor, Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, veja que foi um ato misericordioso de Deus não deixar o homem comer da árvore da vida em pecado, porque senão ele ia viver eternamente em pecado. Agora você imagina o caos que seria o mundo, os seres humanos vivendo eternamente em pecado. Meu Deus do céu, glória a Deus, a graça de Deus. Às vezes quando Deus tira alguma coisa é pela sua graça. Aqui está uma prova cabal disso. Então, quando Deus tirar alguma coisa, meu irmão, minha irmã, da tua vida, fique tranquilo que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, eles perderam essa chance de comer da árvore da vida. O Senhor tirou de lá. E esta árvore vai ficar agora disponível para todo aquele que vencer. Então, quando estivermos diante da árvore da vida, nós estaremos com o corpo glorificado já, com vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e nós comeremos da árvore da vida e viveremos para todo sempre. Amém, meus irmãos? Então, chegamos ao final dos nossos tópicos e subtópicos. Vamos para a conclusão agora da nossa lição. Na nossa conclusão da nossa lição, olha aí, ó, slides totalmente animado, totalmente profissional. Vai abrilhantar demais a tua apresentação, tá? Vai estar aí na descrição. Aqui, para concluir, nós vamos ter o seguinte, ó, as bem-aventuranças do Apocalipse nos mostram o padrão de felicidade que devemos buscar, muito diferente da que o mundo apregoa. Ser feliz à luz das Escrituras Sagradas, em especial é ler, ouvir e guardar as palavras deste livro. Felicidade é poder viver e morrer no Senhor, alegrando-se perpetuamente em sua salvação. Enfim, ser feliz é ser lavado pelo sangue do Cordeiro, participar como noiva de suas bodas,
entrar na Nova Jerusalém, comer da árvore da vida e viver em plena e perfeita comunhão com o nosso Salvador. Glória ao nosso Deus. Então, chegamos ao final da nossa pré-aula e, como prometido, aqui estão as nossas redes sociais. O irmão ou a irmã que quiser entrar em contato conosco, ela vai estar aí disponível, tá bom? Então, que Deus continue te abençoando, te guardando e te livrando de todo mal. E boa aula em nome de Jesus. E até a próxima, querendo o nosso Deus.